Estamos aqui de novo na FISPAL Food Service 2022, no podcast Saindo do Forno, Rational Brasil, Rede Food Service, com mais um papo legal. Agora, o que tá bom aqui é que a gente tá falando com muito chefe, muito cozinheiro. E esse tema é um tema de interesse de muita gente, um tema que sempre traz questões importantes para conversar, porque o nosso negócio começa na cozinha. E o cozinheiro da vez é o Marcelo Spiller. Prazer estar aqui. Que é um profissional experientíssimo quando o assunto é cozinha, um dos mestres na Rational e responsável pelo trabalho de treinamento de cozinheiros no uso de tecnologia e soluções da Rational. Marcelo, obrigado pela presença, Obrigado pelo tempo, por dividir um pouco da tua história aí com a gente. Já batemos um papo aqui, já estou mais que à vontade. Que bom, que bom. Marcelo, conta um pouco para a gente, para quem está assistindo e eventualmente não te conheça, como que você caiu nessa história de vida de cozinheiro? Muito legal. Eu sou formado em engenharia de alimentos, né? Então minha vida profissional foi construída em processos de tecnologia na área de alimentos. Quando, em algum momento da minha vida, eu escapei e fui para a gastronomia, né? Saí, fui me redescobrir. E quando eu fui montar meu primeiro negócio, eu já montei com o primeiro equipamento inteligente da Rational. Desde o comecinho, você já viu que... Sempre fui muito ligado em tecnologia, então Legal. Aquilo que me apresentaram em 2007, numa feira também como essa, que a gente está aqui hoje, aquilo eu entendi que era o futuro processo. Eu já vim, né, dessa base da engenharia de alimentos, planilha, tempo, produtividade, já tinha um racional, né? Todo, entendendo que ali tem dinheiro, né? Então qualquer tempo a mais, qualquer tempo a menos, qualquer economia, qualquer gotinha de óleo a mais, a menos, vai fazer a diferença no negócio final. E ali eu me vi, assim, fiquei deslumbrado, né, com a solução, e era a primeira geração ainda, muita coisa evoluiu. Nessa época estavam chegando os primeiros, né? Os primeiros, eu fui o primeiro, eu e a turma do representante da época, né, fomos os primeiros chefes a botar o dedo aqui no Brasil no equipamento inteligente. Então, muitas das coisas eu descobri, muitas das coisas porque veio o equipamento novo da Alemanha, para um mercado super diferente, tropical, que, claro, processo de profissionalização, exato, né? Naquela época, isso muito legal, porque naquela época não se tinha a Rational não permitia ter chefes locais, então era tudo centralizado ali na Alemanha. Caramba. Então as coisas vinham com os processos quadrados, né, alemães. Então a coloração do croissant era aquela, não tinha um processo de pão de queijo. Então, começamos aí um trabalho, uma história de tropicalizar, a palavra que eu gosto de usar é de tropicalizar o Rational para o nosso mercado. E foi muito legal, foi muito natural. E desde então, sempre prestando serviços, né? Como natural que eu fui o primeiro a apertar o botão, a Rational, quando se colocou aqui a bandeira como uma empresa abrindo, né, a sua filial aqui no Brasil, ela sempre, quando vai para um país, ela tem que dar a assistência, o pacote de serviço, né? O chefe, treinamento de chefe, instalação, suporte, peças locais, né? Ela vai com muita coisa envolvida, né? Por isso que até então era a representação. A hora que ela botou a bandeira aqui, opa, precisa. Só que como que a gente acelera esse processo de ter um chefe para dar treinamento para os nossos clientes aqui? Pô, Marcelo, primeiro, vamos lá no restaurante. Me convidaram, já tem, não precisamos dar treinamento. Cozinheiro, ama a tecnologia, tá dando certo, se adaptou bem, pô, nada mais natural, vamos botar ele para dar o treinamento. Isso em 2008, né? Você já está há mais de 10 anos na rádio. Já tô. E quando começou esse processo de descentralização, né? Isso foi em 2015, a Rational começou a entender que, opa, precisamos crescer no mundo, precisamos, então, somos a empresa do chefe, ter chefes locais. Nesse momento natural que se abriu as portas, o convite da empresa, e aí eu fui contratado como chefe corporativo. E muito legal te ouvir pela experiência que você tem como cozinheiro, experiência efetiva.
E nos dias aqui do evento, a gente tem batido papo com cozinheiros de gerações diferentes, de background diferentes, de histórias de vida diferentes, e a gente tem procurado motivar a questão da importância do desenvolvimento técnico, do uso da tecnologia e tal, porque a gente acredita que o segmento precisa disso, né? Durante a pandemia, a gente viu ficar ainda mais evidente e latente a necessidade de profissionalização, tanto da gestão, da parte de cozinha, como administrativa e tal. E a hora que a gente pega caras que nem você, que são cozinheiros de verdade, e como eu falei, com perfis diferentes, histórias diferentes, e todos convergindo para a mesma direção, que é, não, cara, a gente tem que melhorar o que sempre fez. É muito legal isso, muito cara. legal. Você falando isso, você sabe que, claro, tem nada de bom nessa pandemia, né? Mas a pandemia abriu os olhos para justamente a tecnologia. Isso aí. Entrar dentro da cozinha. Isso é uma coisa muito, muito legal e muito importante. O que a pandemia mexeu? Tem uma história muito legal que aconteceu logo que teve o primeiro lockdown, as primeiras semanas, teve aquele primeiro pânico, a gente não sabia. Fica tudo em casa, final de março. Final de março. Foi Ali dia aquele 19 de primeiro, março. até inclusive tinha uma Super Rio para acontecer, eu estava lá no Rio, a feira falou, não vamos acontecer, eu já estava com as coisas indo, falou, volta, voltei, aí a semana seguinte, todo mundo fica em casa, todo mundo... Começou aí, a primeira coisa do restaurante também fechou, e aqueles que puderem no delivery, porque ainda se tinha uma demanda né, de delivery, e estava em casa ali, fazendo home office, todo mundo em casa, me ligou no Chefline, né, na linha direta que a gente oferece, um vizinho de um cliente, não era nem um cliente, falando assim, oi, tudo bom? Eu sou o fulano do restaurante, queria entender, com quem que eu posso falar para adquirir esse equipamento. Quem me passou foi o Maurício, aqui do restaurante do lado. Ele e a esposa estão na cozinha agora, trabalhando sozinho num Rational. Você vê? Né? E estão trabalhando, estão conseguindo entregar. Fiquei aqui, né? Ele era de gerência, administração, preocupado em fornecedor, folha de pagamento. Não tinha ali a cozinha, como ir para uma cozinha convencional, começar a ligar e fritar, não tinha isso. Né? Ele falou, eu preciso ir para a tecnologia, eu preciso que, se isso acontecer de novo, eu tenho que ter uma solução de apertar um botão e minha comida sair com o padrão que era do meu restaurante. Isso aí. Né? E aí, isso é um exemplo de como essa tecnologia, as pessoas começaram a falar, opa, se eu tivesse tecnologia agora, né, eu conseguiria estar com o meu negócio, pelo menos, me segurando um pouco as contas. E esse teu exemplo é muito legal pelo seguinte, quando a gente fala de tecnologia, muita gente fala, a tecnologia é um substituidor de mão de obra. Isso é uma forma simplista de ver a questão. Imagina. Mas é só comparar o mercado brasileiro ou qualquer outro mercado de país em desenvolvimento ou subdesenvolvido que a gente vai ter a mesma situação, quando comparado com mercados mais consolidados. Na Europa, por exemplo, você tem os restaurantes, as operações funcionando com muito menos gente do que nesses países como o Brasil, que a mão de obra é barata. Sim. E em compensação, você tem muito mais estabelecimentos viáveis. Sim. Então, o mercado é um mercado mais aproveitado em número de estabelecimentos e, em decorrência disso, gerador de muito mais emprego. Com certeza. Porque não adianta nada ter um mercado da metade do que ele poderia ser, empregando muita gente. É muito melhor ter um mercado do dobro do tamanho, todo mundo ganhando dinheiro, porque a mão de obra viabiliza o modelo de negócio. Porque também tem essa coisa. Tem duas coisas que eu gosto, né, nessa sua linha. Eu sempre costumo dizer que o Rational é uma faca afiada. Tá? Não tem nada de substituir uma mão de obra, não tem essa, porque sempre vai precisar o cara para temperar, dar o carinho, né, fazer as receitas. O que a gente fornece é justamente mais tempo para o essencial. Né, que hoje, numa corrida maluca de uma cozinha convencional, que o cara, 8 horas da manhã, já está botando panela de água para ferver, e só vai desligar ali às 4 da tarde. Bota o molho lá, bota 6 horas cozinhando. E não tem tempo de ir numa câmera fria ver o que está para vencer, para criar o prato do dia seguinte, não tem, ou para ir visitar o cliente na mesa e saber qual que é a sua experiência, né, que você está aqui, que legal, feedback, recolher feedback. Não, esse sempre vai precisar essa mão de obra.
Porém, como é o que você falou, as cozinhas permitem ser mais eficientes em menor espaço, você naturalmente você cresce em número de estabelecimento e aumenta as oportunidades. Isso é natural, isso é a tecnologia sempre, né? Você acaba deixando o processo mais eficiente, você não precisa de tanto espaço e você pode ter outros negócios. Isso aí, daí a área do restaurante menor diminui o CAPEX, diminui o custo de ocupação, consequentemente o break-even, né, a necessidade de venda mínima para o cara viabilizar o investimento que ele fez. Então, tem uma série de vantagens e eu acho que as pessoas, conforme forem entendendo isso, né, vão caminhar nesse sentido. Você falou assim das gerações, né? Você sabe que no começo a gente sim tinha muita dificuldade de quebrar paradigmas de cozinheiro das antigas, de panelão, de fazer arroz. Como que eu vou deixar de fazer o arroz na minha panela de 100 litros e agora botar nas GN? Isso não dá certo. A gente tinha muito. Estou falando aí, a época que eu comecei, há 10 anos atrás. Hoje, essa geração mais antiga, eles estão mais abertos do que a nova geração que está se formando, que é do celular, e fala, eles não, esses que saem da faculdade, não, eles querem a cozinha francesa, aí chega no restaurante para começar, agora tem que fazer 300 refeições, vai fazer o quê? Numa sotese de 20 centímetros? Não dá. É verdade absoluta isso aí, a gente conversa... Hoje, qualquer conversa com um chefe mais antigo, você falou de outra geração, tal, mais experiente, a maioria deles já usa tecnologia na cozinha. Porque você fala, o cara fala... Já ralou demais, né? Isso aqui eu faço sous vide, isso aqui eu faço sei o que lá. Deixa pro fogão para eu fazer isso. Sempre vai precisar de um fogãozinho. Isso não se vai sumir, né? Nova, você falou, tá certíssimo. É a mais resistente do que os mais experientes. Exato. Isso é um barato. E quando fala, tem um conceito legal com o Rational também, que é o lance da digitalização, né? Há pouco tempo a gente fez uma matéria no portal, a Rational participou inclusive da matéria, o Rafa. A pegada da matéria era o seguinte: muito se fala em tecnologia, inovação, digitalização, papapá, em várias áreas, a cozinha é uma delas. Agora, será que o empreendedor, o proprietário de estabelecimento, as escolas de gastronomia estão considerando isso na formação do profissional? Ou a gente continua formando profissionais na área de gastronomia com as premissas do século XVIII para o cara chegar no restaurante e ter uma realidade de século XXII, né? Eu vivi isso, né? Então, como me formei em 2007 como chefe internacional. Né? Nouvelle Cuisine era a base da minha formação, foi a base da minha formação. E na escola que eu fiz tinha 2 Rational, um Self-Cooking Center e um combinado. Então, você já teve contato lá. E eu já era chefe Rational. Que legal. E eu olhava aqui, aí eu falava pro professor, mas professor, posso usar? Pô, tem essa aula para entregar, tenho que cozinhar brócolis. Pô, vou ficar esperando essa aula. Eu falei, deixa eu usar, eu já sei usar. Não, tem que aprender. Eu falei, não, vamos lá, deixa eu dar uma aula. Deixa eu dar uma aula para os alunos, é legal. Deixa eu cozinhar o que eu conheço. A minha segurança, 5 minutos eu sei, eu não sei aqui, eu tenho... Deixa eu usar a tecnologia. Não, aqui precisamos aprender, legal. Então, eu entendo um pouco disso, como que era. Agora, mudou. Hoje, eu recebo procura de coordenador de curso. Posso falar, uns 3 anos para cá, as universidades têm procurado muito a Rational. E a mim, vem para mim. Marcelo, estou abrindo um curso de pós-graduação em tecnologia de cozinha. Marcelo, posso levar meus alunos aí para ver porque é isso. Então, essa mentalidade, eles se perceberam que eles estavam formando um profissional legal, com conhecimento técnico, mas que o mercado não estava absorvendo, porque eles iam para um restaurante, encontravam um forno, independente da marca. Tá? Essa é uma grande questão que a gente precisa mexer na hora, né, na instituição de ensino, a ensinar o aluno a entender de clima de cocção. Tá? Isso é outro caminho. Mas, assim, eles se deparavam com um forno combinado de 5, 10, 20 GNs
E não sabia. E aquilo era... E para o empreendedor, para o gestor que investiu, isso era muito ruim. Né? Porque ele estava lá, ficava com o equipamento ali que investiu Subutilizado, no né? 180 graus calor seco, que qualquer forninho elétrico, né, de qualquer departamento de eletrodoméstico tem, e faria a mesma coisa. Né? Então, esse entendimento de clima não se tem. Então, o legal é que as instituições de ensino se perceberam. Que legal. E estão falando, Marcelo, ó, eu sei, a Rational, porque você não tem biblioteca hoje, você pode ir lá na maior biblioteca da América Latina, que é a que fica no Senac de Jurubatuba, você vai lá e tenta achar um livro de como que se faz um lombo assado no calor combinado. Não existe nenhuma. Então eles buscam muito a Rational, porque 45 anos de experiência queimando lombo assado lá na Alemanha, para entender qual que é o melhor clima, como que se começa, é uma carne suína, ela tem que se selar antes, não tem que entrar com vapor, isso tudo já foi feito para se colocar dentro da tecnologia do equipamento da Rational. Então a gente aprendeu, hoje o que eu sei, eu posso modestamente falar que se conta na mão cinco especialistas do Brasil que entende como que me dá um produto, como que se faz da forma perfeita no forno combinado. E não foi porque eu fui estudar, foi porque eu trabalho com um equipamento que vai me mostrando. Então, foi uma absorção natural, né, de que eu sei que eu tenho que entrar, selar a 220 graus, com extração de umidade. Isso foi natural, absorvendo esse conhecimento. Então, o que a gente mais está fazendo é tentando passar isso para as instituições de ensino, fazendo workshops. Então, eles estão entendendo que eles precisam absorver para replicar. Que vai chegar uma hora, cara, que isso daí vai ser premissa. Vai ser, e tem que começar igual a ser. Um dia tinha que fazer curso de datilografia, igual Exato. Um dia tinha que fazer computação. Exato. Aí tem uma hora isso daí, lidar com esse tipo de equipamento vai ter que ser matéria da faculdade. Tem que entrar na grade de ensino. Tem que entrar na grade. Se o profissional não aprender como é que se lida com forno combinado, a gente não vai estar entregando para o mercado o que o mercado está precisando. É, isso aí. Né? E aí vai todo mundo perder. E por ano, cara, quantos chefes passam com vocês na Rational? Hoje, nesses cursos nesse suporte sem contar, então, de treinamento? Sem contar, esse projeto com as instituições é um projeto que eu finquei a bandeira, né, lá no ano que eu entrei, virou referências, que é o Culinary School, esse trabalho com as instituições de ensino, sem contar esses alunos, né, que eu acredito que é uma sementinha que também tem o nosso merchan aí, ó. Trabalha com Rational na sua instituição de ensino, a hora que você for para o mercado, se não tiver Rational, você vai sentir a diferença. Tudo bem, você. Depois a gente vê depois, isso. Mas, para chefe, hoje eu tenho 40 chefes certificados e passam na minha mão por ano, assim, chutando alto, uns 20, 25 novos chefes nas regiões, e sempre está reciclando, né? Hoje eu estou com uma equipe de 4 chefes lá me dando suporte, recém-iniciados, aí tem 3 meses de formação, então a gente procura sempre estar em contato com eles, né? E os chefes dos restaurantes que são clientes de vocês ou novos clientes? Demais. Isso aí, se a gente for falar o ano passado, os números que eu tenho na cabeça, a gente deu mais de 700 treinamentos em restaurantes. Né? Então a gente fez essa ação de cara compra, qualificou profissionais de 700 restaurantes. De 700. Que legal isso. Fora tá bom. Não. E fora Estão chamando aqui, estão querendo tirar a gente aqui. Não tira não. E fora os que vêm e se recicla, né? Todo cliente, principalmente grandes clientes que têm muitas cozinhas, estão sempre reciclando. E aí, posso falar com tranquilidade, mais de 1000 chefes passa, né, por nós ali e tem uma reciclagem, ou tem algum envolvimento e conhecimento dado por nós. Muito legal. Bom, deu para aproveitar bem, né? Queria mais, hein? Mas estão cortando a gente aqui, mas fica para um próximo. Vamos ter vamos fazer a parte 2. Outros podcasts sobre esse assunto que estava muito bom. O papo aqui foi com o Marcelo Spiller, é o chefe executivo da Rational Brasil, responsável por, entre outras coisas, capacitar e formar esse mutirão de cozinheiros pelo Brasil inteiro, né? Em como
performar melhor na cozinha, em como utilizar a tecnologia, em como ter produto de melhor qualidade para os seus clientes. Direto da FISPAL Food Service 2022, podcast Saindo do Forno Rational Brasil, Rede Food Service, Marcelo Spiller. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos e nos vemos em breve aí numa das cozinhas do Brasil. Valeu.